Olá, por aqui Cristiano Guedes do canal Me Ensina Direito, trazendo aí mais uma videoaula para a gente, um aprendizado em conjunto para que possamos aprimorar aí os nossos conhecimentos na ciência jurídica. Antes de iniciar o assunto, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, dessem um joinha aí e marcassem o sininho para assim que tivesse novidade no canal, vocês serem os primeiros a serem informados. Hoje o nosso tema de estudo, nosso aprendizado em conjunto está lá no Código de Processo Penal, no título 9, capítulo 6, e falaremos hoje do Instituto da Fiança. Esse capítulo aí ele aborda a questão da liberdade provisória com ou sem fiança. Hoje a gente vai tratar especificamente da fiança no processo penal. Iniciando o nosso estudo, vamos partir pelo artigo 323, que contempla as situações onde não será concedido fiança. Faremos um estudo primeiro das situações que não pode ser concedido fiança e de forma dedutiva, de forma eliminatória, por eliminação, a gente conhecerá então as situações, os casos em que será possível a concessão da fiança. O artigo 323, ele diz que não será concedida fiança nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. E o inciso terceiro diz, nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, o artigo 323 aí traz essas três situações aí, onde não será possível a concessão de fiança. Traz esse rol aí de situações onde não será possível a concessão de fiança. O artigo 324, também do Código de Processo Penal, ele traz uma situação onde não será igualmente concedida fiança. Porém, aqui não diz respeito a questões do crime, ao tipo de crime ou a forma que ele foi praticado, mas diz respeito sim a uma quebra de compromisso do afiançado no mesmo processo. Ou seja, aquela pessoa que no mesmo processo ele já recebeu fiança, mas findou por quebrar essa fiança anteriormente concedida ou infringiu sem motivo justo qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328 deste Código, do Código do Processo Penal. Esses artigos 327 e 328, eles falam de compromissos que o acusado ele firma com a autoridade processante ao ser concedida a ele a fiança. São aqueles compromissos de comparecer aos atos do inquérito, comparecer aos atos processuais, à instrução processual, também não se ausentar por mais de 8 dias, por mais de 8 dias do lugar onde reside, também não mudar de endereço sem que informe a autoridade processante. Sempre que acontecer dessas situações, terá que informar a autoridade processante onde ele poderá ser localizado. E essas regras aí eu falei respectivamente as do artigo 327, que é comparecer atos processuais, a inquérito, intimações de inquérito, tudo isso aí, e 328 essa questão de endereço aí que foi falado. O inciso segundo, ele fala que não será concedido a fiança, em caso de prisão civil ou militar. Prisão civil a gente sabe que em decorrência do Brasil ser signatário do Pacto de São José da Costa Rica, só resta no nosso ordenamento a prisão civil do devedor de alimentos, visto que a questão do depositário infiel não mais pode ser aplicada à prisão civil àquele que seja considerado depositário infiel. Prisão militar, a gente sabe que o nosso ordenamento jurídico ele trata o regime militar de uma forma bem particularizada, uma forma diferente, e nesse caso também ele tratou de uma maneira diferente, dizendo que não seria possível a concessão de fiança em caso de prisão militar. O inciso 3, do artigo 324, ele foi revogado
E o inciso 4 do mesmo artigo, ele diz que não será igualmente concedido fiança quando presentes os requisitos, os motivos, aliás, que autorizam a decretação da prisão preventiva. E faz remissão aí ao artigo 312. O artigo 312 é justamente o artigo que fala dos motivos, que elenca os motivos que possibilitam a decretação da prisão preventiva. Então faremos um estudo desse artigo, um breve estudo desse artigo, para a gente compreender por que é que nesse caso não será possível a concessão da fiança, mas será então poderá ser decretada a prisão preventiva do acusado. Novamente aí o inciso 4, quando presentes motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, não será concedida fiança. E esses motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva é a garantia da ordem pública, é a garantia da ordem econômica, é por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Aí nós temos os requisitos que autorizam, os motivos, requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Porém, não basta apenas estar presentes esses requisitos. O juiz, analisando o caso, ele observará se existe prova que aquele crime realmente aconteceu e se também está presente indício suficiente de autoria. Pois o final desse artigo 302, ele diz que quando presentes esses motivos, será possível a decretação, mas quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então, a gente vê que não basta estar presente somente esses requisitos, mas deve existir prova suficiente de que aquele crime aconteceu, prova da existência do crime, aliás, e indício suficiente de autoria. Então, estando presente esses requisitos e essa situação que foi elencada abaixo aí, que está na cor azul, o juiz não concederá a fiança, mas sim decretará a prisão preventiva do acusado. É importante destacar que tudo isso deve ser analisado com bastante cuidado pela autoridade processante, pela autoridade judiciária, pois a prisão no nosso ordenamento jurídico ela é uma exceção. Ela só deve acontecer em último caso. O juiz tentará com todas as medidas cautelares possíveis, resolver o problema e deixar o acusado ou o réu responder ao inquérito, ao processo, seja lá em que fase estiver, em liberdade. E não sendo possível, não sendo eficaz nenhuma dessas medidas, aí sim ele decretará a prisão preventiva do acusado. Aqui a gente traz uma situação invertida do que foi estudado anteriormente. Nós temos uma situação em que existe prova de que aconteceu um crime e existe também, indício suficiente de autoria, mas ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, que são aqueles requisitos que a gente já conhece, que é garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Então a gente tem aí prova da existência de crime e indício suficiente de autoria, mas estão ausentes esses requisitos que foram citados aí, que está aí na tela em preto e vermelho. Como é que o juiz deve proceder nessa situação? O artigo 321, ele diz que o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste Código, o Código de Processo Penal, e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código. Então, existindo prova que um crime aconteceu e tendo indício suficiente de autoria, mas não estando presentes os requisitos para a decretação da preventiva, aqueles lá do artigo 312, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319. Aí fica a pergunta, pode surgir a pergunta, e o que é que isso tem a ver com o nosso assunto estudado? Eu digo que tem tudo a ver, porque uma dessas medidas cautelares presente lá no artigo 319, no inciso 8º, é o nosso assunto abordado hoje, é a fiança. A fiança é uma das medidas cautelares presente lá. Então,
não presentes os requisitos, não se visualizando os requisitos para a decretação da preventiva, o juiz poderá conceder a liberdade provisória, fazendo uso de quê? Do nosso assunto estudado hoje, que é a fiança. Esses requisitos do artigo 282 do Código de Processo Penal são critérios atribuídos a todas as medidas cautelares previstas lá no 319. Eles são critérios para ser observados de forma geral para todas as medidas cautelares. E eles são basicamente a análise da necessidade de aplicação da medida cautelar que o juiz vai utilizar para garantir a instrução processual, garantir o inquérito policial e também para evitar a prática de novo crime. Estou falando para vocês aí com minhas palavras, talvez não vá estar exatamente dessa maneira. E o outro critério, constante lá no artigo 282, é a adequação da medida utilizada à gravidade do crime em tela, a gravidade do crime praticado pelo acusado. Pois deve ser feito, essa regra aí diz basicamente o seguinte: uma medida severa aplicar a um crime severo, a um crime grave, aliás. E uma medida mais branda, mais leve, aplicar a um crime menos grave. Passando adiante com o nosso estudo, nós vamos adentrar agora naquela pergunta: quem poderá conceder a fiança então? Em decorrência dos slides anteriores, do nosso estudo dos slides anteriores, a gente chega à conclusão que o juiz ele poderá conceder a fiança, e saberemos agora também que a autoridade policial também poderá conceder a fiança. Passando adiante, nós veremos que a autoridade policial, iniciando pela autoridade policial, nós veremos que ela poderá conceder a fiança sim, mas somente naqueles crimes cujas penas privativa de liberdade não seja superior a 4 anos, ela não ultrapasse 4 anos. Então, nesse caso, o delegado poderá sim conceder fiança. Isso é uma regra que está presente lá no artigo 322 do Código de Processo Penal. Passando adiante, e falando agora do momento em que o juiz poderá conceder a fiança, das situações, melhor dizendo, em que o juiz poderá conceder a fiança, por dedução e por eliminação, se naqueles casos em que os crimes cujas penas privativas de liberdade não ultrapassam 4 anos, então compete ao delegado. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá sobre ela, no prazo de 48 horas. Vale destacar aí também que naquela situação do delegado, crimes cujas penas privativas de liberdade não ultrapassam 4 anos, compete ao delegado, mas se de alguma maneira ele ficar colocando obstáculos, dificultando até mesmo um terceiro, poderá enviar requerimento ao juiz solicitando o arbitramento da fiança para que venha o acusado ou o réu, nesse caso, em se tratando de delegado ainda acusado, ainda está na fase policial, na fase do inquérito, ele venha a ser colocado em liberdade e ficar aguardando os atos do inquérito e possivelmente, posteriormente, os atos processuais em liberdade. Essa regra está presente lá no artigo 322, no seu parágrafo único. Passando adiante com o nosso estudo, entraremos agora na questão da fixação do valor da fiança. E a fiança ela será fixada de 1 a 100 salários mínimos quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não seja superior a 4 anos, aquela situação que a gente falou do delegado. Então temos aí um patamar entre 1 e 100 salários mínimos, que será o norte do delegado. Aí ele vai poder arbitrar uma fiança que esteja entre 1 e 100 salários mínimos. Por quê? Porque compete a ele arbitrar a fiança, conceder a fiança naqueles crimes cujas penas privativas de liberdade não sejam superior a 4 anos. Destacando também a nossa observação no slide passado, que se de alguma forma, ele colocar obstáculo, dificultar, até um terceiro poderá requerer ao juiz que seja arbitrada a fiança. Então, esse inciso, também será utilizado como norte pelo juiz na hora da aplicação do arbitramento e concessão da fiança. O inciso segundo traz uma regra destinada somente ao juiz, visto que
fala que a fiança ela será fixada de 10 a 200 salários mínimos quando o máximo de pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Então a gente sabe que superior a 4 anos não mais o delegado poderá conceder, mas sim será competência do juiz. Essa regra está lá presente no artigo 325 do Código de Processo Penal. Continuando no assunto de fixação do valor da fiança, nós veremos que o parágrafo 1º do mesmo artigo, ele fala que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: inciso 1º, dispensada na forma do artigo 350 deste Código. O artigo 350, ele faz menção a uma situação onde o juiz, analisando a situação econômica do preso, e esse preso firmando compromisso com o juiz, firmando compromisso com a autoridade processante de comparecer aos atos de inquérito, comparecer aos atos processuais, não mudar de endereço, não se ausentar por 8 dias do lugar onde reside e nem mudar de endereço, como falei anteriormente, sem avisar a autoridade processante. Ou seja, firmado esses compromissos que estão presentes no artigo 327 e 328, o juiz analisa também a situação econômica do preso e concede a ele a liberdade provisória, nesse caso dispensando a fiança, em virtude da situação econômica e desses compromissos firmados. Houve polêmica no momento passado acerca de ser possível ou não o delegado de polícia ele dispensar a fiança, firmando em face dessa mesma situação, o que não era previsão legal, pois a lei remete diretamente à pessoa do juiz, à figura do juiz, melhor dizendo, e alguns sindicatos, alguns delegados, em alguns congressos, entendiam que o delegado de polícia poderia sim dispensar. Outros estudiosos, outros juristas diziam que não, somente o juiz. Mas essa celeuma, esse debate ficou um pouco de lado desde que foi implantada a audiência de custódia, pois diante de um flagrante, o delegado, se ele não se sentir seguro, essa questão de dispensar, se ele entender que não pode, mas essas audiências de custódia costumam acontecer no prazo de 24 horas, mais ou menos isso na maioria dos estados brasileiros. E então, ele não dispensando a fiança, mas quando esse preso for levado à presença do juiz, poderá então o juiz analisar o caso, analisar a situação econômica dele, firmar esses compromissos que foi falado com a gente, que a gente abordou agora há pouco, e conceder a ele a liberdade provisória dispensando a fiança. E temos aí justamente o que foi falado, o comparecimento perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. E a outra situação que a gente falou, não mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar a ser encontrado. Isso aí, esses compromissos aí, eles estão presentes no artigo 327 e 328 do Código de Processo Penal. O inciso 2º do parágrafo 1º, ele fala que a fiança, a fixação do valor da fiança, se assim recomendar a situação econômica do preso, ela poderá ser reduzida até o máximo de 2/3. Aqui não existe polêmica. Aqui até mesmo o delegado de polícia, a autoridade policial, poderá reduzir a fiança arbitrada em até 2/3, analisando a situação econômica do preso. Então, se tratasse de uma pessoa pobre em que seja arbitrada uma fiança de um salário mínimo, o delegado de polícia poderá então reduzir até 2/3 desse valor e conceder a fiança ao acusado. O inciso 3º fala que a fiança ela também poderá ser aumentada em até 1000 vezes. Então a gente vê que se a situação econômica do preso ou do acusado ela pode ser reduzida, então veremos também que ela pode ser aumentada. E aí o código deixa claro, ela pode ser aumentada até 1000 vezes. Passando adiante com o nosso estudo ainda sobre fixação do valor da fiança,
O artigo 326 ele traz uma regra geral, uns critérios gerais de observação para a concessão da fiança, o arbitramento e a concessão da fiança. E ele fala que para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento. Nós temos aí que é uma receita, aí temos a estipulação de critérios a ser observado para a autoridade que vai, aliás, conceder a fiança, na hora de arbitrar e conceder a fiança. O artigo 326, ele traz esse norte aí para as autoridades, para o juiz e para o delegado de polícia na hora de conceder a fiança. É isso aí, com isso a gente encerra mais um aprendizado em conjunto, espero que tenha gostado. Marquem um joinha aí, se inscrevam no canal, marque o sininho para assim que tivermos novidade, assim que a gente tiver novidade, melhor dizendo, vocês serem os primeiros a serem informados. É uma forma singela de vocês patrocinarem o nosso canal. Pode não significar nada para vocês, mas para mim significa muito. Espero que tenham gostado e voltaremos em breve aí com mais um aprendizado em conjunto. Valeu, até mais.